horas em ponto mesmo. 8 horas em ponto, hoje 14 de dezembro de 2020. Mais uma segunda-feira nossa de conversas. De muitas conversas boas e agradáveis. Eu já convido vocês todos a se fazerem presentes, porque hoje nós nos sentaremos juntos em torno de um tema que faz parte da nossa vida. Então, que vocês possam chegar, possam também convidar outras pessoas a fazerem parte também desse momento nosso, que é um momento muito importante. E hoje nós conversaremos aqui a respeito da família, família e educação, um dos nossos desafios para nossos tempos agora. E é bem interessante quando nós vamos também nos propondo a conversar a respeito de algo tão importante que faz parte da nossa vida e que nos forma, que faz também a gente se entender nesse processo de construção como aquele que é o importante da nossa vida. Já quero passar aqui Madu, que é a Maria Eduarda. Seja bem-vinda. Maria Eduarda é minha prima lá de São Paulo, né? Bem-vinda, Madu. Olha aí, minha gente, o Cleibson já chegando, professor Cleibson Américo. É com ele que nós vamos conversar. Vai ser um momento muito agradável mesmo. Já vou buscá-lo aqui para a gente começar a nossa conversa desse processo. Madu, um abraço para a família toda, viu? Saudade de todo mundo aí. Você está crescendo muito, muito mesmo, e ficando cada vez mais linda. Olha o Cleibson, minha gente. Bem-vindo, Cleibson Américo. Ô, Leninha, me diga uma E coisa, meu celular. aí? Eu preciso virar o celular, não preciso? Oi, Cleibson. Eu preciso Sim, virar só se o. você quiser. Uhum, se você quiser, você coloca ele na vertical, ou se não, se você achar bom assim, Mas assim, pronto. eu acho que deve estar deitado para quem está me vendo, não. É, eu estou vendo você deitado. Agora melhorou, não é? Melhorou. Estou vendo agora um homem em pé. Isso. Então, pera, deixa Cleibson, mas eu. olha só. Que alegria, viu? Vamos logo testar os nossos áudios. Eu estou ouvindo você muito bem. E você está me Tá, ouvindo? estou sim, Tá. perfeitamente bem. Ai, meu Deus do céu. Que Deus nos ajude. Nossa Senhora nos proteja. Que até o finzinho aí das 9 horas e 2 ou 1 minuto, sei lá. Que continue assim o áudio, a imagem. Direito em Pauta chegando. Madu lá de São Paulo chegou também. E vamos aguardando pessoas. Quem chegou também agora foi Estênio. Deve ser alguém conhecido, seu É, Estênio. sim, Xene é amigo meu. Olha, Maravilha. Estênio, bem-vindo, Estênio. Boa noite. A nossa conversa hoje vai ser assim, muito boa, né, Cleibson? É, vai sim, Agradável. Leni, com certeza, né? Enquanto o pessoal entra aí, vamos Pronto. aquecendo, né, aqui os Vamos, motores. vamos aquecendo. A Karine está pedindo que eu vá mais para trás. É, Direito em pauta, Leni, Karine. É, para eu ir mais para trás? isso. Será assim, Ou então minha levanta tela? mais o celular um pouquinho, que é para a gente poder ver o seu rosto, contemplar a sua face, Ah, né? tá. Uhum. Vou botar aqui em cima do nosso catecismo. Deixa eu ver É, aqui. também já providenciei aqui uns Os apoios. livrinhos. E É, agora? agora Já tá dá para me perfeito. ver? Tá Que coisa legal. boa. Só dá para ver a metade do seu rosto, mas agora eu acho que está me vendo, né? Melhor. Tô lhe vendo. Pronto, eu Tranquilo. também estou me vendo muito bem, Cleibson. Então, a nossa conversa hoje vai ser muito boa, né, Cleibson? Aquilo que a gente conhece tão bem porque faz parte da nossa vida, de onde nós viemos, que é a família, né? De onde nós viemos. Mas, Exato. Cleibson, antes até de nós começarmos a nossa conversa, até das pessoas chegarem por aí, até porque vai ficar gravado, e as pessoas podem depois irem lá para o início do nosso vídeo. Eu queria que você se apresentasse, que você dissesse que você não está aqui em Maceió, nesse exato momento, você está em Aracaju. Eu queria que você dissesse que você é mestrando em filosofia, que você é catequista. Eu queria que você se apresentasse, Cleibson, para a gente, né? Eu já lhe conheço, mas é sempre muito Aham, bom ouvir a pessoa. isso. E antes de falar, é bom lembrar o pessoal que estiver chegando, que toque nesse coraçãozinho aí, porque isso expande mais o alcance, né? E outras pessoas dos seus contatos Uhum. também vai lá e vê. Então, quem estiver assistindo, não foi tocar no coraçãozinho, né? Que é para expandir mais É, ainda. vai E embora, como, Karine.
E como a Leninha falou, né, eu me chamo Cleibson, eu sou professor. Atualmente sou professor de História, mas também já fui de Filosofia e meu mestrado é em Filosofia, né, porque eu estudei a graduação de Filosofia e de História. Então eu sou professor das duas disciplinas, né, de Filosofia e de História. Né. Aí atualmente eu estou aqui em Aracaju, sou daí de Maceió, né, mas atualmente estou aqui em Aracaju, né, já nos finalmente do mestrado, né, já chegando já, né, na bênção final mesmo, né? Então, em breve, né, terminarei, se Deus quiser. E é isso, né? Estou aqui quase 2 anos. Mas aí a Os minha dois. experiência assim, né, eu junto com a Leninha, né, em alguns momentos muito próximos, né, ali em nossas comunidades, né, a gente tem uma Isso. vivência junto, né, de mesma paróquia, né, e tal. Então, a gente tem muita experiência em comum também, né, e aprendemos muita coisa em comum, né. E certamente vai ser uma noite Verdade. maravilhosa hoje, viu? Vai, vai. E durante a semana eu queria colocar mais, mas para não exagerar, eu coloquei alguns pontinhos, caixinha de texto, de perguntas, mas acredito que só foram 2 dias, que é como você disse, para a gente ver o que, que as pessoas estavam esperando, na verdade. E aí nós temos somente alguns pontinhos que a gente talvez deixe para o finalzinho, né, Cleibson? Como você sugeriu também, que as pessoas, elas, a gente vai deixar, acredito que 10 a 15 minutos para as pessoas fazerem perguntas, ou se, né, se não quiserem, a gente pode discutir aqueles pontinhos lá e algumas perguntas também que mandaram no privado, mas que deixa que a gente conversa depois. Mas aí, em relação a essas convivências, elas trazem, além das experiências, essa inquietação, não é, Cleibs? Essa vontade de querer entender cada vez melhor mais os nossos espaços, as nossas vias, por onde nós devemos ir. Alexandro, chegando aí, Alexandre Rodrigues, é alguém conhecido seu, Cleidson? Alexandre é, assim, amigo meu. Amigo, bem-vindo, Alex, bem-vindo, seja bem-vindo. Aí, vejam só, quando nós falamos em experiências, nós vamos falando de pensamentos a respeito daquilo que nós vamos adquirindo com o passar do tempo, e esse nosso olhar vai ficando, eu diria que mais apurado para algumas situações e, ao mesmo tempo, um pouquinho mais inquietante, porque nós sabemos que precisaríamos entender bem mais para podermos atuarmos nos nossos meios, né, Cleison? Por isso, essa necessidade de busca incessante, por isso, esse querer entender tanto. E a família, como é que ela se faz dentro desse processo, quando a gente sabe que as pessoas dizem, ah, a família ela passou por várias transformações, ela passa por várias estruturas, mas tem um modelo de família que, apesar de várias transformações que a gente costuma ver por aí, em várias explicações sociológicas ou antropológicas, esse modelo aqui, ele não muda, a essência permanece igual que essa família dentro do contexto religioso. Essa família, ela é inserida na sociedade, mas no sentido religioso, cristão, não é, Cleibson? Entender a família é uma necessidade. Mas aí, Cleibson, como nós poderíamos falar dessa família, ela vista hoje, e ela tentando se entender agora, nesse exato momento do nosso século? Como seria? É uma coisa assim que é importante a gente perceber já previamente é que a família é a primeira instituição da história humana. Ela é a Isso. instituição mais antiga que a gente tem e que subsistiu os séculos todinhos, porque sem ela nenhuma outra instituição é possível. Então, a família ela antecede o Estado assim milhares e milhares e milhares de anos, não é? De modo que é a família quem deve dizer como vai ser o Estado, porque ela é anterior ao Estado. E não o Estado dizer como é que vai ser a família, não é? Que, na verdade, isso sempre foi muito claro. Até 50 anos atrás, né? Desde que começou a história humana, até 50 anos atrás, era muito claro que a família antecede o Estado e que a família ela fundamenta a sociedade, não é? De 50 anos para cá, com esses movimentos revolucionários, é que começou a se subverter isso e o Estado começou a ditar como é que seria a família, não é? Mas isso é algo extremamente estranho. Não só é sob uma ótica religiosa, não é? Não só sob uma ótica, porque antes o cristianismo já era assim, né? Mas mesmo sob uma ótica de lei natural, isso é uma lei natural, não é? Isso é intrínseco, né? Então, a família, ela precisa ser salvaguardada porque sem ela não há qualquer uma outra instituição.
sem ela, o processo de degeneração da sociedade, ele, assim, ele é tremendamente, né, nefasto, né? Não sem motivo, né, o Papa João Paulo II dizia que a família é a célula-mãe da sociedade. Aquele documento dele, Familiares Consórcio. E, de fato, a família ela é a célula-mãe da sociedade, né? E ela é a célula-mãe da sociedade no sentido de que, se ela estiver bem, todo o corpo social estará bem. E se ela estiver mal, não é, desestruturada, desarrumada, o corpo social também, a humanidade também ficará mal. Então tudo depende da família, a sociedade, a igreja, as religiões, a paz social, né? Os problemas sociais todinhos têm sua origem na família. Tudo começa na família. Se entende isso, pouco entenderemos também do que é sociedade. Cleibson, quero abraçar aqui a Eliane Lira, que chega, a Rebeca Helena, um abraço muito grande. Chegou o Ricardinho Aguiar, que é lá de Marechal Deodoro, que foi meu aluno lá no Colégio Militar. Tá um rapaz já, terminou esse ano, foi o ano passado, não lembro. E o Vitor também, que é ex-aluno meu, ele chegando por aí. Então, essa visão de família anterior ao Estado, ela acaba também nos ajudando a entender o porquê dentro da tradição, né, Cleibson? Aquilo que a gente tem que é tão válido. Os valores, esses valores que quando nós vamos falar a respeito desses valores, nós costumamos ouvir e às vezes até sem consciência do que nós estamos dizendo, até reproduzir também alguns valores que vão mudando à medida que o desenvolvimento da sociedade vai acontecendo e na maioria das vezes a gente vai deixando para trás coisas que são altamente de outros tempos, mas que, na verdade, diz muito do ser humano agora, que não pode ser exterminado, que não pode ser somente entendido na superficialidade. O Henrique Souza, Henrique, lá do Sacramento, um abraço, Henrique, seja bem-vindo, você e toda a sua família, um abraço, viu? Aí, Cleibson, essa ideia de família, quando as pessoas também, por não entenderem, ficarem por aí também ditando novas regras, gritando, outros gritos, deturpando, às vezes, essa ideia de família e tirando, sim, o entendimento dessa essência que ela é, colocando em desacordo, colocando, às vezes, em vários jeitos de também destruir. E aí a gente vai sentindo os efeitos. Não tem como a gente não perceber os efeitos negativos. A Mainara acaba de chegar também. Bem-vinda, Mainara. Sim, Cleiton, eu estou aqui anotando o nome do povo, que é para o A finalzinho da Baiana. próxima que está falando. Exatamente, Mariana. né? Isso aí que você fala é uma coisa assim importante, né, de a gente perceber, porque, né, retomando até aquilo que eu dizia, a vida social, a humanidade depende da família. Né? Isso. Olha, todos os problemas sociais, todos, seja a corrupção, seja a violência, e aí violência nos seus mais diversos modos de expressão, tudo Isso. tem uma origem moral, e essa origem é familiar. Né? Olha, o problema da desigualdade social, o problema da corrupção, o problema de desvio de dinheiro público, tudo isso, né, começa lá na família. E por que começa lá Isso. na família? Porque, veja, um membro, um filho bem educado, com princípios, com valores, né, estruturado emocionalmente, estruturado espiritualmente, estruturado eticamente, né, estruturado, enfim, em todos os sentidos, essa pessoa tem muito pouca chance de fazer mal social. Agora, quando a pessoa, né, o filho, ele vive, né, numa desestrutura familiar, não é um determinismo, obviamente, né, porque às vezes a pessoa pode vir de uma desestrutura social imensa, né, uma desestrutura familiar imensa, Uhum. e ainda assim, né, poder ser uma pessoa maravilhosa, mas que não é um determinismo, mas há uma influência muito grande, né? O modo como a família vive a sua experiência familiar, isso influencia muito, né, o modo como a pessoa vai ser. E aí, né, se a gente fosse partir para explicações psicológicas, né, isso aqui a gente, né, passaria muito tempo, né, Ah, porque a desestrutura emocional, não é, isso provoca assim, males no indivíduo e que, consequencialmente, né, vai repercutir na vida social. Né, porque, por exemplo, se a gente pegar o problema da violência urbana, né, em Maceió, por exemplo, é um problemaço, né, antiquíssimo sim. essa questão da violência urbana. Né, tanto que Maceió está entre uma das cidades mais
entre as cidades mais violentas do mundo, né? E não é sem motivo. E quando a gente vai ver o modo como se organiza a família, o modo como foi desorganizada a família, tem toda uma repercussão, entende? Então, Sim, sim. quando a gente bate muito nessa tecla de família, de família, de família, o pessoal acha que é neurose, acha que não é, Sim, acha que é, né, bitolamento, e não é porque tudo parte da família. tudo parte de lá. Aí, quando nós vamos falar no sentido católico, aí a gente, quando reflete muito as vocações, a gente diz que é de lá que nascem todas as vocações, é de lá que gera, né, Cleibson, todas as vocações, todos os frutos que a igreja dá é através dessa família, a maneira que ela foi gerada ali, quando a gente vai falar nesse sentido. E nesse outro sentido que você acaba de trazer aqui, em relação a essa família, nessa estrutura ou desestrutura social que nós temos agora, muito se vê no jeito qualquer de se entender, né? De dizer que através de uma, digamos que na nossa contemporaneidade, nós ouvimos muito falar nessa liberdade, que se comece de qualquer jeito, que se faça de qualquer jeito, depois as consequências, as próprias pessoas, elas não conseguem arcar com elas. Aí todos esses desacordos que nós vemos agora, essa violência que você cita, e tudo aquilo que nós temos como negativo mesmo, nasce dessa família que foi gerada de qualquer jeito, que na verdade nem tinha intenção de ser gerada, porque a gente ouve muito, né, que as pessoas, em nome de uma liberdade, elas não querem esse compromisso, é o deixar para mais tarde ou para mais para frente, ou então nunca, então assumir a responsabilidade de se entender, não precisa ser nesse espaço somente na sacralidade, mas dentro da responsabilidade do que seja família. Olha aí a Bárbara chegando, aí a Bárbara, deixa eu ver o que foi que ela escreveu, a educação vem de casa e não da rua, igreja, escola ou sociedade. Olha aí a nossa psicóloga Bárbara falando, Bárbara Monier. Bárbara Monier, que a educação vem de casa, e essas ausências, né, Cleibson? Mas me diga, o que é que essas ausências geram, né? Leninha, você toca num ponto aí que é extremamente importante, né? A ideia de liberdade. É porque há uma confusão terrível sobre o que é liberdade. Uma confusão assim, Isso. bem recente sobre o que é liberdade, né? Porque se a gente pega até tempos atrás, liberdade era fazer o certo, liberdade é fazer o Sim, bem, liberdade é fazer o correto. Né? E, por exemplo, na história da filosofia, né? Uma das primeiras teorizações acerca da ideia de liberdade é de Agostinho, né? Santo Agostinho de Hipona. Né? Ele tem um livro muito bom chamado, né, De Libero Arbitrio, né, o livre-arbítrio, sobre a liberdade humana. É um livraço, né? Eu super recomendo aqui, né, para quem quer. Inclusive é um clássico, né, para essa ideia de liberdade, é o livre-arbítrio de Santo Agostinho. E Santo Agostinho diz uma coisa que é muito interessante, que depois foi repercutido por outros filósofos ao longo da tradição, quando ele diz que liberdade é fazer o bem, liberdade é fazer a coisa certa, liberdade é fazer o correto, liberdade é obedecer os ditames da razão. Isso é liberdade. Né? Contemporaneamente foi entendido que liberdade é fazer o que dá vontade. E não é Soli, fazer. O que dá na telha, né? Eu sou livre porque faço. Não. Porque o que dá na telha muitas vezes é o determinismo do instinto, dos instintos. isso, E quando o indivíduo ele obedece os seus instintos cegamente, né? Quando e às vezes até isso provoca um comportamento animal. Né? Muita gente age com comportamento animal. Isso não é liberdade. Isso é prisão. Isso é escravidão. Né? Porque uma das piores escravidões, né? E talvez seja a pior de todas elas, é a escravidão de si próprio. É quando você não é livre de si próprio, quando você não é livre dos seus instintos, das suas vontades, né, das suas sequelas, do seu passado, enfim. Quando você não é livre de você mesmo, né, então você não é liberdade, você não tem liberdade. Então, não adianta pensar que liberdade é uma coisa externa, primeiramente. Não é, liberdade é uma coisa interna. Só é livre de verdade aquela pessoa que é livre interiormente. É por isso que as religiões, né, sobretudo o cristianismo, e Jesus, ele chamava muita atenção disso, quando ele dizia assim, o reino de Deus está dentro de vós. Quando ele diz, isso. né, que o reino de Deus está dentro de vós, ele está dizendo que a liberdade para o bem começa dentro de vocês, não é fora. Então não é eu fazer coisa que me dá na telha. É porque isso aí é uma das coisas que tem afetado extremamente a família, é quando a juventude diz assim, eu sou livre, eu faço o que eu quero, mãe, eu faço o que eu quero, pai. E, não, isso não é liberdade. Né? Em geral, quando um jovem, um adolescente, ele toma uma atitude assim, né, né, às vezes de contrariar, né, o pai, a mãe e a educação familiar que ele recebe, né, em nome de uma liberdade, na verdade ele está sendo preso de instintos ou preso até da opinião alheia.
Às vezes a opinião dos E, colegas tem uma força tão grande, né, que se ele não obedecer, ele vai sofrer, né, a reclusão social e obedece. Né, e acha que isso é livre, não, isso não é liberdade. Né, isso não pode pois ser confundido. é uma confusão que gera muitas situações, né? Que gera muita falta até de reconhecimento de si, da própria personalidade. Nunca como hoje a gente tem se baseado nessas opiniões superficiais, né, Cleibson? Nunca como hoje a gente tem visto esse problema das muitas opiniões baseadas no que alguém me disse, no livro que alguém leu, mas que deturpou a sua, talvez até a mensagem central e trouxe e foi jogando, jogando. De repente a pessoa está pensando que é livre por pertencer a uma ideia superficial, se deixou influenciar, porque como você disse, como o próprio Santo Agostinho dizia, essa liberdade ela não foi compreendida. Esse livre-arbítrio, não no sentido de liberdade do que a pessoa realmente entendeu e é, mas pelo contrário, a liberdade do que o outro apresentou. E aí você, para fazer ou engrossar o refrão ou o coro do outro, acaba também fazendo parte disso, de uma liberdade onde ele nada mais é do que um escravo. Né? Exato. Uma outra coisa que é não raro, né, se confunde com liberdade é achar que liberdade é uma coisa ilimitada. Não é. Liberdade tem limites. Né? Porque, veja, ninguém é livre para tirar a liberdade do outro. Quando você usa a sua liberdade para delimitar a liberdade do outro, não é, você já está pecando contra o princípio da liberdade. Porque a sua liberdade tem que terminar onde começa a liberdade do outro. Né? Eu lembro aqui de algumas coisas que Immanuel Kant, né, falava a esse respeito, né, que a liberdade ela precisa coabitar com a liberdade do outro. Né? Então, por exemplo, quando alguém toma uma atitude, né, social, uma atitude revolucionária, uma atitude, enfim, né, que vai tolher a liberdade do outro, por exemplo, o direito de ir e vir. Né? Quem vai fechar as ruas, as avenidas aí, não é? Achando, né, que isso é algo assim, né, nobre de se fazer, você está tolhendo a liberdade de outro, né, de ir e vir. E muitas vezes aquele que está para vir, né, como não raro acontece, às vezes a pessoa está indo ao hospital, mas está lá alguém fechando a rua. Então veja, alguém que usou mal a sua liberdade acaba tolhendo a liberdade do outro e às vezes até a vida do outro. Então a liberdade, ela não é um conceito ilimitado. A liberdade, né, como dizia Santo Agostinho, ela é fazer o bem, é fazer o correto. Isso é a liberdade. E com limites, né? Porque o outro também tem liberdade. Isso. Porque a partir do momento que eu não vejo e não entendo esse limite, eu acabo também me perdendo naquilo que eu pensei que era ser essa liberdade. E é interessante isso, como nós precisaríamos conversar mais a respeito disso. Como parece ser, né, um assunto tão resolvido, tão dito hoje em dia, mas, pelo contrário, como nós precisaríamos conversar mais a respeito dessa ideia de liberdade dentro e fora de casa, né? Como os pais eles conseguem interagir, como eles conseguem dialogar com esses filhos a respeito disso, dentro dessa família que passa por grandes desafios, como sempre passou, mas que agora a informação chega mais rápido para a gente. Às vezes a criança ela sabe mais, ela tem mais informação do que o próprio pai. Né? Quando chega em casa, ela passa o dia todo lá mexendo nessa ferramenta aqui, mas e como é que isso se ajusta se a família não se senta para conversar? Muitas vezes o pai e a mãe eles nem percebem como é que esse filho está se desenvolvendo, com que tipo de influências ele está sendo formado. Helenilda, professora lá de São José da Laje, bem-vinda, Helenilda. Bem-vinda, boa noite, Helenilda. Sim, É, Cleibson. exatamente, Eline. Você toca aí num ponto que também é bem importante nessa questão do afastamento familiar, né? Porque eu acredito que daí começa bastante o processo de desestruturação da família, né? Quando a família não se encontra. Isso é uma coisa muito E, grave, a família não se encontrar. Claro que assim a gente vive num mundo hoje em que o ativismo, né, acaba sendo inimigo da família, acaba sendo inimigo das relações. As pessoas já não se encontram mais
né? Porque estão num ativismo tão grande e tão absorto em que, né, parece que já não resta mais tempo, né, para você empregar para sua família, às vezes para os amigos, tal, né? Aquela coisa, por exemplo, alguém fazia aniversário, a pessoa não ia lá ou ligava, hoje não, manda um zap e pronto, já resolveu, né? E veja que Resolver o a gente problema. resolveu o problema, né? A gente está criando uma cultura assim É, de desencontro. Porque se a tecnologia desencontro. se a tecnologia, por um lado, ela coloca o mundo todo, né, em contato, né, isso que a gente chama de globalização, por outro lado, ela afastou todo mundo. Ela coloca todo mundo virtualmente próximo, mas existencialmente muito distante. Né? De modo que, às vezes, na própria família, as pessoas não se encontram, as pessoas conversam por mensagem. Né? Eu já vi relatos de pessoas conversarem dentro de casa, por mensagem. Traz uma água, Né? mãe. Traz uma água, Traz, mãe. traz Levanta uma pra água pegar. aí, né, e tal, entende? Então isso é muito grave, essa cultura do desencontro, né? Embora as pessoas estejam próximas, mas estão muito longe, não é? Porque quanto mais afastado nós estivermos uns dos outros, né? Isso no seio familiar, mais frágil aquela família fica, né? Mais frágil ela fica. Porque, por exemplo, Nossa, Leninha, eu lembro que lá em minha casa mesmo, na sua certamente, né, ainda de muita gente aqui que nos acompanha, a gente tinha o costume de comer à mesa. Todo mundo à mesa. Né, todo mundo à mesa. Hoje está cada vez mais raro. Né? Primeiro pelo desencontro mesmo, né, cada um tem uma atividade e tal. Mas naquele dia em que a gente pode se encontrar, por exemplo, o domingo, em que a família está em casa, mesmo naquele dia, a gente acaba não se encontrando porque um está na televisão, outro tá postando, outro está teclando, está não sei aonde, está não sei aonde, não sei aonde. Isso vai ficando cada vez mais esse desencontro, né, onde as relações que deveriam ser estreitas estão cada vez mais latas, né, estão cada vez mais, né, isso. dissolvidas, cada vez mais insólidas. Isso é péssimo. Cada um no seu individualismo, lá no seu cantinho, sem querer ser incomodado. Ainda tem essa questão, sem querer ser incomodado. Não existe, na verdade, um esforço, um esforço. Aí eu lembro, você me falando disso, eu me lembro de uma vez, o professor Álvaro Queiroz, né, professor de História da Igreja. Eu lembro que numa das nossas aulas ele dava um exemplo, que eu achei super interessante, que eu guardo até hoje. Ele diz assim, ele dizia que dava aula num monte de lugares aqui em Maceió, mas tinha uma hora sagrada que ele não permitia se ausentar, era a hora da refeição. Ele dizia que estivesse aonde estivesse, na hora do almoço estava em casa com a família, preservando aquilo ali, para que isso não se desfizesse, porque é na família, no momento ali onde as pessoas elas estão reunidas, na hora daquela alimentação, onde ali eles vão também não somente agradecer por aquele alimento, fortalecer os vínculos, também atualizar as conversas. Augusto José, lá de Porto Calvo, bem-vindo, Augusto. É um jovem Cleibson, que um dia apareceu aqui na live, foi muito bom. Augusto Jorge e também Augusto José, e apareceu também a Júlia Louise. Bem-vinda, Júlia. Então, vejam só, temos aqui pais de famílias, temos aqui também jovens, adolescentes, professores que chegaram por aqui. Olha o Alisson lá da Guadalupe. Um abraço, Alisson. Então, nós temos, dentro dessa juventude também, essa oportunidade de falarmos também disso, porque às vezes isso vai se distanciando, Cleiton. Às vezes a gente tem tantos assuntos que, como você diz, esses assuntos até vão ficando desgastados e não é desgaste nenhum falar sobre a família, mesmo que se achem que é repetitivo demais, mas é o que nós temos para hoje, é o que nós temos para agora, e é um dos nossos desafios, olhar, né? Exato, Você disse para dentro. exato. Que daí, Lene, a gente já poderia até pensar aqui, né, numa ponte para o tema da educação. Porque veja só, quando a família está mal, né, quando a família está desestruturada, quando ela está em situação de desencontro mesmo, né, de um desencontro institucionalizado, ela vai querer terceirizar a responsabilidade dela para alguém. Né? Quando Isso. os pais não conseguem estar presentes na vida dos seus filhos, eles vão querer terceirizar isso para alguém. E normalmente eles É, terceirizam os professores, né, para a educação, né? E aí, verdade, verdade. né, que aí é o que acontece, né? Muitos pais chegam, exigem muito dos professores, né? Exigem que os professores façam o papel deles, né? E acabam terceirizando a sua culpa, né? A sua responsabilidade. E o pior, muitos professores também acabam caindo, né, no erro de achar que eles são educadores. O professor, ele é professor. Educador é Isso. pai e mãe, né? Isso. Educador é pai e mãe, né? Educador é pai e mãe. Professor é professor, né? A responsabilidade dos pais e das mães
não devem ser terceirizadas para o professor, de jeito nenhum. Psicólogo. Olha a Bárbara dizendo, coloca a responsabilidade para eles também, né? Para os psicólogos também, né? Psicólogos hoje em dia, realmente, realmente. Acho que o psicólogo hoje em dia também tem que fazer esse lado, né? Tem que fazer E esse milagre. lado científico, né? Essa coisa que precisa ser mostrada, muitas vezes o pai acha que não, né? Precisa olhar ali com outro olhar, olhar de pai e mãe. E não é, e não é. E nós temos sofrido muito com isso, porque essas relações elas vão ficando também fragilizadas dentro da escola. O aluno confunde, acha que até delegar a responsabilidade do pai ou da mãe para dentro da sala de aula, se o professor não tiver cuidado, Cleibson, ele vai também, eu acredito que o psicólogo também nesse caso, vai achar, se ele não tiver cuidado, não tiver noção da sua responsabilidade lá dentro, ele vai achar que pode ver o aluno também só como pai, dando aquela chance, permitindo que ele faça de novo. E isso vai enlarguecendo e vai se transformando em um vício até, e esse papel de educador, ele não vai fortalecer, ele não vai ensinar esse aluno, não. Ele não vai fazer com que esse aluno se sinta realmente aluno, porque ele está ali mais para ser visto, ser amparado, que tem que ser visto também, mas não nesse sentido paterno, materno, de jeito nenhum. A Bárbara está dizendo que para melhorar o comportamento e educar coisas básicas, os pais precisariam ver mais isso de perto. E quando se distancia da escola, Clebson, vem outro perigo que também faz parte da nossa conversa hoje, de nem entender como é esse processo de educação dentro da escola, de nem saber como é que está acontecendo a educação do seu filho lá dentro. Aí o filho chega, eu já ouvi muitos relatos, não foram poucos, muitos relatos de mães que são mães de adolescentes e dizem, minha filha, ou meus filhos, eles são ótimos. Mas de vez em quando eles chegam com algumas ideias em casa que eles não aprenderam conosco. E eu fico pensando, será se eles são tão frágeis assim? Aí eu digo, mas a senhora se preocupa em conversar para saber quais são esses professores? Por que de tais ideias? Por que será que antes eles não cogitariam a possibilidade de um aborto? E hoje eles dizem, tudo bem, mãe, tudo bem. Olha o Shine entrando, boa noite, Antônio. Por que será? Mas é esse distanciamento. Você não vai percebendo que o seu filho está ouvindo aquilo que antes, nos valores, naquilo que era aprendido dentro de casa, não poderia, e agora tem lá aquele que ele admira que fala com naturalidade, que é normal, que é natural. Então, dentro de casa, aquilo que foi colocado vai aos pouquinhos se dissolvendo. Vai se dissolvendo. É Boa noite, verdade. Antônio. E uma coisa que é, assim, é certa, Leninha, é que se o pai ou a mãe não fizer o seu papel, né, de educar e colocar valores, né, na vida dos filhos das crianças, alguém vai colocar. Alguém vai colocar alguma coisa nos seus filhos. Né? Se não for você, pai e mãe, a colocar a mensagem, né, os valores, a moralidade, a espiritualidade, né, o caminho, a retidão, tá? Se não for você, alguém vai colocar. Né? Seja o professor. E aí, quando você deixar os professores, hoje em dia você não tem garantia nenhuma que todos os professores têm a retidão de colocar seu filho em uma atitude de moralidade, de ética, né, de valores. Não tem, porque hoje em dia assim, nós professores nós somos uma diversidade imensa, né? Tem aqueles que primam muito pela moralidade, pela ética, e outros não, outros acham que isso é besteira. Né? Então, essa diversidade, né, que antes não, até um tempo atrás, a educação, como ela estava muito coligada com a ética, então a educação também perpassava valores humanos, né, valores morais. Tá? Hoje não é mais assim. Hoje foi dissociado, né, a moralidade da educação. Né? Então, há professores que ainda conservam isso, mas nem todos. Então... Isso, e até, Cleibson, só lhe interrompendo, mas isso só para fortalecer aquilo que você tinha dito antes. Um abraço para a Andressa, que acaba de entrar, e um abraço, Andressa, para toda a família. Ô, Cleibson, e isso com a ideia de liberdade, viu? E isso com a ideia de liberdade, liberdade de expressão, liberdade de pensar do jeito que quiser, mas sem essa base, sem esse parâmetro, sem entender, na verdade, para onde está indo essa liberdade, para onde está sendo levada essa pessoa que está em formação. É muita responsabilidade ser professor, ser gestor de uma escola. É muita responsabilidade ser pai e mãe de família. Vai além de tudo aquilo que eles acreditam que é somente
dar aquela atençãozinha só e só. Uma coisa que é assim extremamente insano é quando alguém pensa assim, eu tenho as minhas ideias, né? Essas são minhas ideias. Né? Sobretudo adolescente, você vê um adolescentezinho dizendo assim, professor, essas são minhas ideias, oxi, eu penso assim, né? E arroga a originalidade às suas ideias, né? Arroga como fosse, Sim. né, tivesse um certificado de que você gerou aquelas ideias dentro de você, isso não é verdade. As ideias E nós não baseado geramos dentro de naquela, nós. e baseada naquela opinião lá superficial, né, que a gente falou nesse instante, Pois é, baseado no discurso de alguém lá na frente abraçando o Carlos e Arapiraca da agência Up, um abraço, Carlos. Baseado nisso, ainda tem esse agravante, tem essa sensação de originalidade no grito de uma liberdade baseada numa opinião totalmente superficial. Totalmente superficial. porque quando eu vejo, né, um adolescente, um jovem, né, dizendo, arrogando a originalidade para suas ideias, né, que ele pensa assim porque ele pensa assim, eu penso assim porque, né, é minha opinião, não, as nossas opiniões, nós herdamos nossas opiniões. A gente faz um mosaico. Né, o que a gente chama de nossa opinião é um mosaico de várias opiniões. Então, Isso. isso é todo mundo, ninguém se livra disso não, né? Feliz de quem consegue fazer um mosaico bonito, né, com boas ideias, né, a partir de Arrumadinho, organizado. mas todos nós herdamos, né? Porque a gente herda da cultura, a gente herda. Veja, ninguém criou uma linguagem própria. Nós falamos um idioma que não fomos nós que criamos, a gente herdou. Então, até nosso modo de falar é herança cultural. Né? Então, Verdade. e aí onde é que está? Onde é que nós vamos, né, formar o nosso mosaico de pensamento? A partir de quem? Né? Porque uma coisa que é certa, e a gente aprende isso na filosofia, é que a vida dos vivos ela é determinada por pensadores mortos, dos quais muitas vezes nós nunca escutamos falar. Isso é verdade, porque Isso. as ideias estão aí circulando. O que a gente acha que é nossa ideia, às vezes tem 300 anos, 500 anos. Né? Às vezes, a gente falou coisa aqui que Agostinho falou, né, há 1.600 anos Sim. atrás, e a gente acredita nisso. Então, veja, não fomos nós que criamos a ideia de que liberdade é fazer a coisa certa. Né? Então, muita gente cai nessa insanidade, né, de achar que é pensador original. Não, nós não somos. Então, a gente tem Não que ter sou. muita preocupação em quem vai ser as nossas fontes, a partir de quem nós vamos formar o nosso mosaico do pensamento. Isso, nós somos resultados, né, Clebson? Nós somos resultado. Nós somos resultado. E aí, com quem nesse percurso todinho, nesse meio agora, se nós olharmos quem nós temos à nossa volta, seja na literatura, seja na ideia da política ou da religião, é isso que vai garantir para amanhã alguma coisa positiva ou negativa, mas nós temos também que estar atentos nesse percurso, nesse caminhar, nós estamos rodeados de quem? De quê? Para que a gente possa ter, no mínimo, uma noção de como essas consequências elas virão. E isso é muito interessante. Aí, por isso que abordar esses temas fazem com que a gente também reflita a respeito dessa necessidade de nós também olharmos para dentro, também termos esse contato interior conosco, com Deus, com aquilo que a nossa família. Toda vez que eu termino a aula, os meninos acredito que acham até chato, eu também, mas eu repito, mesmo achando, eu sempre digo, minha gente, pelo amor de Deus. Quando eu digo boa tarde, boa noite, até a próxima, se Deus quiser, eu sempre digo, olhem para dentro de vocês e para a família. Para dentro de vocês e para a família. Não grite o grito do outro, não vá na onda do outro. Olhem para dentro de casa. Se seu pai, se a sua mãe, dependendo, não importa o que eles vão lhe oferecerem, é melhor do que os que estão lá fora tentam lidar. Então, olhem logo para dentro de casa. Porque nós vemos hoje, como nós abordamos aqui, muitas pessoas com ideias extraordinárias achando que são suas, criando situações, buscando coisas de uma mentalidade lá atrás, em décadas passadas, e refletindo desse jeito agora, como se não houvesse um desenvolvimento, como se as ideias não tivessem também avançados e outros acontecimentos não tivessem ainda, não tivesse desenvolvido mesmo. Então, a gente vê muita gente ainda trazendo ideias. Quando nós vamos falar de, de sociedade, quando nós vamos falar de religião, quando nós vamos falar de ideologias, às vezes as pessoas pegam lá 1900 e antigamente, né, Revolução Francesa, e vai trazendo como se pudesse julgar com o mesmo olhar. E agora, a inocência tão grande, mas baseadas também naquilo que traz de maneira tão superficial, matando a oportunidade da pessoa também
olhar para o que está acontecendo agora, olhar para o que nós temos, e isso prejudica demais essas crianças, né? Esses jovens que ainda estão nos seus inícios. Todos nós É, estamos nos inícios na tentativa de busca. Mas imagine a pessoa com seus 13, 14, terminando um médio ainda, né? Ou talvez indo para lá, já com ideias prontas. E ninguém abre mão dessa, e não abre mão dessas ideias por nada. E por vezes eles sofrem porque eles vão enfrentar coisas lá fora que não vão ser boas para eles. Aí eles já trazem um sofrimento antecipado daquilo que eles acham que é verdade porque alguém instruído lá na frente gritou. É é, complicado. é aquele problema que às vezes a gente comenta, né? É aquela questão de doutrinação, né? Que é um problema sério em escola. Hoje em dia é sério e real essa questão de doutrinação, não é? De doutrinação ideológica, porque junto aos conteúdos, incluído ali nos conteúdos, né, às vezes de modo até imperceptível, assim uma doutrinação ideológica, uma doutrinação para uma moralidade, né, diferente, enfim, para né, valores diferentes, enfim, né, isso é um fenômeno, Sempre. certo? Isso é um fenômeno. E aí onde é que está, né? Se o jovem estudante ele não adquirir, né, os seus valores na família e aquele que tem religião na religião, ele vai adquirir, né, valores, ideias de pensadores que ele ou não conhece ou às vezes não vai nem chegar a conhecer. Porque o que está em nossa cabeça, nossas ideias, nós herdamos. Né? Então, e a nossa vida, né, nós dos vivos, ela é determinada por filósofos mortos. Isso é um fato. Né? Alguns contos dizia isso. Né? Alguns contos. Então, veja, as escolas, as universidades, a gente tem muito, infelizmente, esse fenômeno, sim, de doutrinação ideológica. Né? É, o que, na verdade, o problema, na verdade, não é doutrinar em uma ideia, é só doutrinar naquela ideia. Porque quando pelo Aquela menos ideia. você, quando pelo menos você apresenta a diversidade de pensamento, a diversidade de concepções de mundo, tal, né? Tá ótimo. O ruim é quando você sacramenta uma e se fecha todas as outras. Aí isso é horrível, porque primeiro você está limitando a sua cosmovisão, né? E isso tanto, né, no ensino básico quanto no ensino superior tem muito isso, né? Aquela cosmovisão delimitada àquilo. E a pessoa já chega com ideias prontas e não abre mão por nada. Né? Uma das coisas que é extremamente importante é a gente pensar o pensamento. Porque se, por exemplo, Isso. a gente começa a pensar o que nós pensamos, né, e raramente alguém para pensar no que pensa e por que pensa o que pensa, né, quando você, Isso. né, Interessante. quando você não faz isso, você não sabe de onde vem seus pensamentos. Então é preciso pensar o porquê você pensa, aquilo que você pensa, entende? E aquilo que nós pensamos, alguém já pensou. E quando você não tem esse conhecimento, você simplesmente está sendo conduzido, guiado por ideias que às vezes têm 200, 300 anos que você nem sabe. E que você, né, molda as suas ações, né, você impulsiona as suas ações a partir desses pensamentos de pessoas que há 300 anos atrás né, tá na sua cabeça agora e você não sabe. Então é extremamente importante a gente sempre procurar fazer uma genealogia dos pensamentos. Né, o porquê a gente pensa o que a gente pensa. E quem pensou aquilo antes de nós. Isso não é fácil de fazer, né? Isso Não exige é muito conhecimento, muita isso. leitura, muita consciência e tal. Mas Um tem que fazer esforço isso. gigante. Tem que fazer, até para não cair, né, Cleibson, nas armadilhas do que querem fazer com que a gente pense. Porque é fácil demais a gente ler sem querer interpretar, mas interpretar a partir dos contextos daquilo que foi criado. Aí você faz lembrar de Aristóteles, pensar sobre o pensar, Eu as lembrei dele aqui. inferências. Eu lembrei quando você disse, poxa, Aristóteles chegando por aí, pensar sobre o pensar, essas inferências, esse processo de indução, de dedução. Aí você veja, tem todo um caminho, ele que traz essa lógica toda do raciocínio, isso dá trabalho. Que às vezes, quando a gente vai pensar em Aristóteles, poxa, para que ele foi fazer isso com a gente? Mas olhe só, o quanto de coisa que a gente pode se livrar Veja, quando você vai fazer essa análise. veja, um exemplo prático. Eu dei uma opinião agora de alguém que disse há 2.400 anos antes de mim. Quando você citou Né? isso, eu disse, quando você falou sobre o pensamento, pensar sobre o pensar, que seria a gente fazer análise daquilo que estão nos trazendo agora pronto, e a gente, poxa, por que é que eu vou pensar a respeito disso? Você falou desses anos e anos lá atrás, e você ainda faz uma menção a Aristóteles de 2.400, 500, sei lá, anos atrás. Leiciane de Arco Verde chegando, bem-vinda, Leiciane, olha, chegando aí também a Laísa Nicole. Para você ver, né,
Cleibson, quanto isso acaba sendo tão vivo na gente. E o quanto a gente pode não perceber isso e sair por aí, ó, só dizendo o que o outro disse, mas sem saber o porquê. E uma coisa que é importante, Leninha, e quando eu falo aqui pensando realmente em Aristóteles, né, da gente pensar o pensamento, é nós percebermos que todos nós somos capazes da verdade. Todos nós somos Sim, capazes de procurar a verdade. Aristóteles dizia que a nossa inteligência ela está para a verdade, assim como a nossa vontade está para o bem, não é? isso, E vejam, isso, quando Aristóteles diz que a nossa inteligência ela está para a verdade, é porque é próprio da inteligência humana procurar a verdade e não a a fantasia, verdade. né? E a verdade ela existe. E a verdade, né, segundo o pensamento de Aristóteles, e depois Santo Tomás de Aquino também repete isso, ela é a adequação à realidade. O que é a verdade? É aquilo que se adequa à realidade. É aquilo que pode ser constatado na realidade, né? Porque aquilo que, veja, nós estamos aqui, é uma verdade. Ninguém pode negar que nós estamos fazendo uma live, né? Porque isso tem uma constatação na realidade, entende? E todos nós somos capazes de procurar a verdade, né, por meio da nossa inteligência. Agora, a nossa inteligência, se a gente não tiver cuidado, ela vai sendo atrofiada ao longo da vida. Porque a inteligência é uma Sim, coisa que nós temos que ir sempre lapidando. Né? A cada dia a gente vai, né, aperfeiçoando a nossa inteligência. Um livro que eu acho muito bom e eu super indico aqui, né, para quem quiser comprar, não estou ganhando nada para fazer propaganda desse livro, é o livro chamado A Vida Intelectual. É de um padre francês, né, da década de 20, o padre Antonin Sertillanges. A Vida Intelectual é um livraço. A vida intelectual. Porque uma das coisas que ele ensina é a gente fazer isso. É a gente pensar os nossos pensamentos para a gente procurar a verdade. Todos nós somos capazes da verdade. Todos nós somos capazes de encontrar o verdadeiro. E veja, quando a gente tem esse ímpeto de procurar a verdade, não é? Isso faz de nós pessoas mais inteligentes, porque a gente não vai, por exemplo, o aluno, né, que tem sede da verdade, ele não vai se contentar só com aquilo que foi dado em sala de aula. Ele vai cair em campo para uhum, pesquisar. Ele vai cair em campo para pesquisar. Ele vai ser honesto. Né? Ele vai ser honesto. A pessoa, isso, quando procura a verdade, ela é uma pessoa honesta, é uma pessoa sincera. E sem sinceridade não pode haver verdade. Né? Porque, por exemplo, quando você tem uma opinião, né? Você tem uma opinião dogmática na sua cabeça, né? E quando alguém lhe prova o contrário, e você não abrir mão da sua ideia, porque você é apegado a ela por orgulho, seja lá o que for, não é? Você já atrofiou sua inteligência. Porque a sua inteligência tem que estar voltada para a verdade, para contemplar o verdadeiro. Não é? Mesmo que você precise mudar de opinião, não tem problema nenhum você mudar de opinião, desde que você mude a sua boa, opinião né? para o verdadeiro. Isso, mesmo que doa essa desconstrução do saber. Seja bem-vinda, viu, Eliane? Bem-vinda, minha amiga. Ô, Cleibson, e a gente fica nessas questões, quando você fala nessa honestidade, a gente fica também querendo se aproximar muito dessa honestidade intelectual, que é isso que você diz aí, né? Essa abertura, às vezes dói demais, mas é preciso se desfazer. E quantas vezes nós nos desfazemos daquilo que um dia foi dito e que nós acreditamos, não por fraqueza, não é por fraqueza, dói muito, mas é por entender que existe uma necessidade de chegar a esse caminho também, quando essa verdade ela é apresentada, ela precisa ser contemplada. E mesmo que doa, mesmo que porque crescer é desconstruir muitas das nossas coisas e vamos ter que retornar muitas vezes, né? Vamos ter que Uma outra doença moderna é achar que não existe verdade, que cada um tem a sua. Né? A gente eita, chama esse isso, relativismo, a gente né? chama isso de relativismo ético. Né? Quando você vai discutir com alguém, alguém diz assim, não, essa é a minha opinião, é a sua, respeita a minha, você respeita a sua. Não está toda errado essa conversa, né? Está toda errada, porque, veja, como dizia Aristóteles, né? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Ou seja, se nós estamos divergindo de uma questão que aconteceu, um fato que aconteceu, né? A gente está narrando de modo diferente, alguém está equivocado. Então não pode eu ter uma Isso. parte da verdade e você outro. Não, alguém está certo, alguém está errado. Né? E esse relativismo, né, que faz com que cada um, dá o direito de cada um ter a sua verdade, né? E daí se gera o politicamente correto, para ninguém desagradar ninguém, todo mundo aceita que cada um tem Ninguém uma partezinha da desagrada. verdade, Todo ninguém mundo desagrada feliz, ninguém, né? né? Isso, todo Né? mundo feliz. O nome disso é imbecilização coletiva. Esse é o nome certo para isso, é imbecilização coletiva. Né? Porque a verdade ela existe, e nós não somos dono dela, a verdade ela nos antecede, ela pré-existe a nós, inclusive. Isso. Né?
Então, assim como existe a verdade, existe a mentira, existe o erro, e nós temos que estar cientes que às vezes a gente está dizendo o verdadeiro, às vezes nós não estamos dizendo o verdadeiro. Né? E quando a gente tem a sinceridade, né, de procurar as raízes, de investigar e tal, aí sim, né, a gente tem que ter essa sinceridade de dizer, não, isso aqui é verdadeiro, ou então, não, eu abro mão dessa ideia porque ela não é verdadeira. Sem problema nenhum. E isso vai mexer demais com o nosso ego, né? Vai mexer demais. Por isso que existe, é preciso esse preparo, essa coisa interior, né? Essa maturidade. É uma maturidade. A Leiciane botou aí, mas ser verdadeiro incomoda tanto, né? Ser verdadeiro é um incômodo, porque vai incomodar, né? Que hoje a gente vive momentos muito delicados, porque não pode contrariar mais o outro, não pode contrariar, e não podendo contrariar, as nossas relações elas ficam muito delicadas, porque você tem que Pisar em concordar ovo, tem mesmo. que pisar em ovos hoje em dia para não magoar ninguém, porque você não pode dizer uma coisa para a pessoa não ficar ferida, traumatizada. Uhum. Até porque, né, Cleibson, tudo vai ser levado para a história do sujeito, né? Vamos É, olhar, aí vai se relativizando, relativizando, e nós vamos também nos perdendo dentro disso aí. Na época de Aristóteles e de Sócrates, lá na Grécia, na polis, lá em desenvolvimento, eles tinham uma versão muito grande aos sofistas, né, Cleibson? A ideia exato. dessa verdade imutável, a verdade, o meu discurso, que eles eram mestres em ensinar os seus alunos a ganharem batalhas judiciais e os discursos. Então, a verdade era isso que ele dizia aqui, mas de repente era aquilo que dizia lá também. E isso causava uma aversão muito grande àqueles filósofos, porque a verdade ela precisaria ser, né, mesmo que levasse uma vida toda, levasse, mas É, para encontrar, a verdade ela é encontrar, imutável. Mas ela é imutável. só é verdade aquilo que é imutável. A verdade ela é imutável, ela é eterna. É por isso que Jesus, nos Evangelhos, João capítulo 14, versículo 6, ele se identifica com a verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Isso Né? é verdade. Sou a verdade. E eu sou o caminho, eu sou a vida. Né? E quando ele diz, e depois ele diz, João 8, 31, 32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos dará a liberdade, né? Ela vos libertará. E quando ele diz assim, eu sou a verdade, é porque a verdade ela é eterna. Veja, uma coisa, como dizia o Aristóteles, não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Né? Aquilo que é verdadeiro sempre. Né? É verdadeiro sempre. E a verdade, ela está dentro do universo da eternidade. Né? Tipo, nós estamos fazendo uma live. Isso é uma Não tem verdade que não vai como, mudar não tem nunca. Nem o isso. tempo, daqui a 50 anos, não vai mudar. A gente fez uma live Não vai- naquele dia, naquela hora. A verdade, ela é eterna. A verdade, ninguém muda. A é, verdade, ela é Deus, ela é Cristo. Né? Eu sou a ela, é, verdade. ela é inteira, né? Ela é inteira, ela é o que completa, na verdade. É o sentido da busca do homem, mesmo que ele não saiba por onde nem como. E aí nós corremos esse risco de nos deixarmos levar por tantas verdades ditas, por tantas coisas faladas, e a gente perder a oportunidade de encontrar essa verdade, de buscar essa verdade. Acredito que poderíamos ter mais tempo, poderíamos, vamos dizer assim, que dedicar mais tempo da nossa vida para esses tipos de conversa, Cleibson, porque, olha, 8 horas e 54 minutos, eu não acredito, não, que já Ah, terminou. Ô, vamos Cleibson, ver se aí, quem tem veja alguma só, pergunta aí, né, minha nossa, e por favor. eu vou aqui olhar, viu, quais foram as perguntas, mas, Cleibson, vejam só, deixa eu ver aqui, os jovens estão cada vez mais confusos, não conseguem pensar. Deixa eu ver aqui como é, viu, porque eu estou buscando. Os jovens estão cada vez mais confusos, não conseguem pensar por si só de forma crítica. Foi isso, Cleiton. Aí o resto é parabenizando, falando a respeito da verdade, o quanto essa verdade ela precisa, ela incomoda tanto, faz com que a gente. Eu acredito que até as relações elas ficam comprometidas, né, com essa ideia desse incômodo da verdade. Então, Cleibson, então foi isso, viu? Mas foi muito bom. Olhe, aí eu quero abraçar Eliane, Rebeca Helena, Ricardinho, a Eliane Lira, Mariana, né, que eu disse Maiara, Tia Nil Lanches, Pedro Ferreira, Wesley, a Bárbara, Denis,
Helenilda, Júlia Louise, Augusto, Antônio, Andressa, Carlos Fernandes, Anne. Foi um monte de gente, graças a Deus, que entrou. Não dá para falar todo mundo, não, mas, Cleibson, eu quero agradecer. E aí, Cleibson, fale as suas penúltimas palavras, porque teremos outras. Com certeza, com certeza. Primeiro assim, né, foi e está sendo, né, uma alegria a gente poder partilhar em público o que a gente partilha no privado, né, Aline? A gente conversa muito sobre a Isso, vida, né? Conversar muito sobre isso. a vida, né? Conversar muito sobre a existência, sobre o bem, Ai, sobre o mal, sobre a verdade, né? Sobre o erro, as sobre pensa. angústias. A gente tenta pensar o pensamento, né? O nosso, o dos outros, né? E isso Uhum, é verdade. maravilhoso a gente fazer isso. E como é assim, é proveitoso, né? Como é engrandecedor a gente parar para pensar as nossas ideias, né? E parar para pensar que nós somos capazes da verdade, né? Nós somos capazes de conhecer a verdade, de conhecer o verdadeiro, né? Eu terminaria aqui dizendo que para a gente conhecer a verdade, e a verdade ela existe, né? A verdade, né, o que os gregos chamavam de logos, né, que é a verdade universal, o Sim, logos universal. Esse logos São João vai dizer que é Cristo, né? Esse logos que é o Cristo. verbo, né? São João vai dizer, esse logos se fez carne e habitou entre nós. Nós somos capazes de compreender, de entender a verdade, né? E para isso, né, algumas coisas são extremamente necessárias, como a humildade, o silêncio, a contemplação, né? A gente parar para pensar em cada situação que a gente vive. Cada situação que a gente vive no dia a dia, a gente tem que parar para pensar naquilo. Chega à noite, é o momento de a gente reavaliar o nosso dia. É assim que vai sendo forjado em nós a sabedoria, é assim que vai forjado em nós a inteligência, quando a gente parar para pensar no nosso dia a dia, né, na nossa vida, em cada coisa, em cada acontecimento, cada pessoa que passou naquele dia. Tudo isso é Uhum, extremamente importante, não é? Porque é assim que a gente vai conhecendo o verdadeiro, essa verdade que ela é eterna. eterna. E isso faz a gente sentir o sabor da vida. Nós vamos passando pela vida, ela passando por nós. Edinho, boa noite, Edinho. E aí, Cleibson, nós vamos conseguindo perceber, entender e sentir, né? Sentir, porque parte daquilo que nós não conseguimos nessa loucura, dessas tantas carreiras que nós damos por dia, é muito ruim quando a gente passa pelo dia sem entender o que aconteceu nele. E a hora sagrada de cada ser humano, de você poder sentir ali, ó, sentar, ter o seu momento de oração, de introspecção, você entra dentro de você para entender aquilo que está acontecendo, vamos sim tendo cada vez mais esse desejo de nos aproximar do sagrado, da busca por essa verdade que deveria ser essa busca de todos nós, né? Incessantemente, incessantemente. Como eu agradeço a sua vinda, Cleibson, eu espero que a gente tenha outros momentos assim. As pessoas Vamos sim. lamentando aí, ó, esse ano dizendo que pena que está acabando, eu também fico muito, né, assim, porque aqui nós falamos de educação, falamos de família, falamos do ser humano nos seus exercícios do dia a dia e o quanto nós precisamos conversar mais sobre essa humanidade. Muito obrigada, Cleibson. Deus abençoe. E aí, até a próxima, se Deus quiser, né não? Com certeza. Um abraço para todo mundo aí que nos acompanhou. Vai ficar gravado, né? Então, quem quiser também pode Vai. partilhar com outras pessoas, né? É só ir lá Sim. no chat da Leninha, né? E vai lá e E eu vou partilha mandar para aqui. você ela. Uhum, eu vou mandar ela para você depois, todinha. Tá ótimo. Viu? Conversa mara. E aproveitando aqui para desejar Feliz Natal para todo mundo aqui que nos acompanhou, não é? Beijo. Natal de paz e Uhum. bênção, né, para todo mundo, né? Que o natalício de Cristo possa trazer sempre paz e Amém. esperança para nós. Uma aluna minha chegou agora Verdade. para dar a bênção final, a Carla chegou aqui para nos dar a bênção final. Ai, que bom, que coisa boa. E Um aí, grande a abraço. Madu, a minha priminha lá de São Paulo também, que Deus abençoe, saudade de todo mundo, que Deus abençoe muita força nesses tempos, né? Então, Cleibson, podemos ir? Podemos sim. Abraço para todos. Um abraço para todos. Deus abençoe e até a próxima. Acredito que teremos mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.